Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Eu sou o Gabriel Nogueira e hoje a gente tem uma representante aqui do norte do nosso país, a Bianca Guedes. Então, esse é um episódio muito interessante porque eu não conhecia a Bianca, já tinha visto a Bianca de vista, né? Acho que você no Ponteiro do Rio, eu a vi assim, mas nunca tinha falado com a Bianca. Até que no Mundial de Kona desse ano, a galera invadiu literalmente o nosso Instagram, falando muito da Bianca. E aí pediu o contato dela, ela treina com um amigo meu, né, o Ronaldo Fonseca. Ele fez a ponte, então a gente começou a trocar uma ideia e conseguimos aqui gravar para trazer. Então, fiquei muito curioso para saber, né? Cara, porque tá todo mundo falando da Bianca. Então, ela explicou um pouquinho também dessa união da galera do norte, o que representa para ela também ser uma triatleta no norte do país, em Manaus, trazer, né? Ter essa força do norte aí no nosso esporte. Então, foi muito legal conhecer um pouquinho, ver como é que é a realidade dela de treinamento lá em Manaus. Acho que muito importante também a gente conhecer outras praças, ver como é que as pessoas treinam triatlo no Brasil inteiro, né? Então, condições hoje, eu moro no Nordeste aqui, o calor muito forte, lá em Manaus ela falou do calor, mas também a umidade muito forte também, horários de treino sempre muito cedo para poder tentar fugir um pouquinho do calor, mitigar um pouco. Mas ela falou também desse crescimento do triatlo lá depois que ela começou. E a Bianca fala um pouco da história dela no esporte, foi bastante curiosa. Então, assim, ela até falou, não façam o que eu fiz, mas como é que ela começou no triatlon, enfim, mas a curiosidade é que ela tem, né, o spoiler aqui, que ela tem mais Ironman no currículo do que meio Ironman. Então ela vai explicar isso para vocês aí durante o episódio. Mas foi muito legal conversar com ela, entender um pouquinho dessa realidade, enfim, conhecer a Bianca, já que a galera invadiu, como eu falei, aí, nosso Instagram. Então muito massa trazer uma representante do norte do país aqui e que a gente consiga aí também trazer cada vez mais gente de outros lugares. Então, até convido vocês, comenta aí quem você, convida fulano, fulano é daqui, fulano é do norte, fulano é do nordeste, enfim, vamos trazer mais. Acho também um dever de casa pra gente, trazer mais representantes aí desse Brasilzão todo para falar aqui sobre o nosso esporte. Beleza? Antes de seguir do episódio, falar dos nossos patrocinadores. Então, a gente tem a Felt, a One, a Blue Seven, a Feed Zone, a Plant Power, a Outlive e a Rosa V. Todos os nossos parceiros, a gente deixa o link aqui embaixo nesse episódio. E a gente deixa o link também do MT Desconto, onde vocês encontram não só esse, como todos os nossos parceiros de desconto. Então, tem muita coisa boa ali para vocês aproveitarem. E se você curte nosso conteúdo, vocês podem ser membro do nosso canal, do lado do botão esquerdo, do lado do botão inscrito, perdão, tem o botão Seja Membro, à esquerda, né, do botão inscrito, tem o botão Seja Membro. Aí são meus benefícios que o membro do nosso canal tem. Um gelzinho por mês, vocês ajudam muito o Mundo Tri a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Lembrando que você está nesse iPhone, o botão não aparece, então a gente deixa o link aqui embaixo para facilitar a sua vida e a nossa também. Vou deixar o link das nossas camisetas, tudo aqui embaixo. E agora, sem mais delongas, o episódio mais aguardado deste ano com Bianca Guedes. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MTCast. Manaus, pronto, Manaus. Estou aqui resolvendo uma crise diplomática que arrumei para mim aqui. Temos a Bianca Guedes aqui, no nosso MTCast. Tudo bom, Bi? Muito prazer por estar aqui representando a minha terra. Poxa, obrigada pelo convite. Não, eu que agradeço, e assim, a galera que tava te falando, né? Foi uma enxurrada de gente falando de você e todo mundo perguntando, foi engraçado durante a prova. O pessoal tá legal. Ah, Lucy Charles, legal. Mas e a Bianca? Como é que tá a Bianca? Aí eu, tá, quem é a Bianca? E assim, a galera fala só o primeiro nome, né? Bibi. Não, alguns Bibi, outro Bianca. Eu falei, tá, gente, mas seja um específico, quem prova é direto, assim. Aparece mãe, assim, como é que tá meu filho? Aí eu, moço, eu não sei quem é seu filho. Você pode falar o nome do seu filho, que aí eu posso saber se talvez eu conheça, né? E aí começou essa história toda. Então, assim, eu ficava olhando a prova da Elite e tentando descobrir. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? E enxurrada de gente. Então, foi a pessoa. Ninguém quis saber de Lucy Charles, Taylor Nibb. Foi você. Kona era você. O Brasil estava de olho em você. Manaus estava de olho em você. O norte, o O norte. norte todo. E aí, conta pra mim primeiro, como é que, ó, só pra avisar pra galera também, que a galera, né, eu te falei do comentário, eu botei que ia gravar com você, mas você tava de férias, então eu falei, deixa a mulher tirar férias, né, não vou ficar perturbando você durante as férias, e aí eu voltei pra Floripa, nossas agendas estão malucas, a gente tá conseguindo um horário aqui que tem 2 horas, a minha que falou, cara, eu consigo daqui a 2 horas, pode ser? Pode ser. Então eu já te agradecer também por achar esse Não espaço na é, eu te agenda. agradeço por ter. Não, agora? Então bora. Bia, antes da gente falar de Kona e tudo, como é que a Bianca, como é que foi a tua entrada no esporte e principalmente no triatlon, né? Começar no triatlon. Tá. Sempre fui apaixonada por esporte, desde pequenininha, mas eu era daquelas ratinhas de academia, sabe? Uhum.
adorava uma academia, até que aí me casei. Meu marido veio aqui para Manaus, adorou essa terra, se empolgou, porque aqui o povo é super receptivo, né? Aí ele Hum. adorou, começou a sair com todo mundo. Aí ele começou a querer beber com a galera de quinta a domingo e virar à noite. E aquele negócio pra mim já tava insustentável. E eu falava, não aguento te acompanhar. Ele, não, nós somos jovens. Bora lá. Até que um dia ele chegou assim pra mim, Bi, tô pensando em fazer CrossFit. O que você acha? Aí ali eu vi uma oportunidade de mudança. Aham. Aí eu, opa, bora, vou contigo. Na hora aí comecei a fazer CrossFit com ele. E eu era super anti-crossfiteiro, porque eu era da academia, né? Eu Aham. achava aquilo lá uma seita, não achava legal, mas fui com ele só pra ver se a gente conseguia focar em algo diferente que não fosse a cachaça. Fugir da cachaça. Né? Exato. Aí começamos a fazer CrossFit e eu me encantei pelo esporte. Comecei indo 2 vezes na semana, daqui a pouco tava todo dia no box, ia 2 vezes ao dia, comecei a participar das competições. Ele também ficou muito mais focado no Hum. esporte, assim, a nossa relação mudou da água para o vinho, porque não era mais bora beber todas na sexta-feira, porque sábado ele não queria fazer feio no odd. Mas aí eu comecei no CrossFit. Eu acho que eu fiz mais ou menos 1 ano e meio de CrossFit e eu tinha uma listinha. Uhum. Sabe essas listas, coisas para você fazer antes de morrer? Pois é, eu Aham. tinha uma listinha com um monte de coisa, um monte de besteira. E uma das coisas era correr uma meia maratona. Uhum. Quando eu tava no CrossFit, eu tava ali no auge do meu condicionamento. Aí eu falei, cara, se eu não correr isso agora, eu não corro em outro momento. Vou fazer Uhum. isso. Peguei uma prova de 21 que ia ter, participei. Que ano que era, Bi? Só pra eu. 2000 e... Só pra Dois entender. anos e meio atrás. Tá, 2022, eu acho. tá bom. Final de 2022. Acho que foi isso. Aí fiz minha primeira meia maratona. Eu saí da prova e eu, caramba! É, Foi legal e eu acho que eu consigo sim fazer uma maratona. Aí nesse dia, eu cheguei em casa com o Fia, o amor, vou inscrever a gente numa maratona. Aí ele, a gente? A gente que a gente faz tudo junto. É. Aí nesse mesmo dia dessa prova, eu inscrevi a gente numa maratona. E eu não tinha noção nenhuma do que era fazer uma maratona, porque hoje tem um monte de gente produzindo conteúdo sobre Sim. isso. Na época não tinha. Então, pra mim era correr 42 quilômetros e era isso. Aí fomos fazer a prova. Na época, não sabia nem o que era gel de carboidrato, tênis. A gente fez a prova, a base da banana que estavam na prova. Mas fizemos. Qual E maratona aí, que quando era? eu. Era a maratona de Barcelona. Fizemos. Olha só, coloquei a prova para ser a última coisa da viagem, porque eu falei, a prova não pode atrapalhar a nossa viagem, né? Então, andamos pra caramba, bebemos um monte de vinho, aí no final da prova, ou no final da viagem, fomos fazer a prova. Meu Deus. Gente, o Fih, meu marido, ele chegou na prova chorando, tipo, no final da prova, né? Ele, Bi, você nunca mais me invente um negócio desse. Ele falava, eu corria e o velhinho andando do meu lado tava mais rápido que eu. Mas assim, loucura. Aham. Eu realmente não tinha conhecimento nessa época, mas fizemos a prova e eu saí encantada pela corrida no geral. Uhum. Pelas pessoas ali torcendo, galera morrendo, mas finalizando a prova, sabe? Você via nas pessoas essa superação, esse negócio. E aí eu me apaixonei, falei, cara, que eu poderia fazer agora, né? Tipo, já tinha feito uma maratona, cara, triatlon. Acho que Do deve nada. ser um mega. Do nada, assim, era a lista. Falava, foi maratona, qual é o próximo da lista? E foi assim, meio que surgiu do Não, nada. não Até. tinha na lista, porque pra mim, uma maratona já era algo impossível. A minha Sim. lista terminava nos 21 quilômetros. Mas depois disso, depois da maratona, eu fiquei com uma sensação de, poxa, queria me desafiar mais, queria fazer algo diferente. Eu me apaixonei, na verdade, pelo esporte de endurance. Uhum. Porque o que eu amava no cross? O coração na boca, o coração Uhum. acelerado, aquele negócio. A parte de força e de ginástica não me encantavam. E aí eu vi na corrida, no esporte de endurance, tudo que eu gostava. Aí eu, cara, por que não focar nessa parte? E Uhum. aí foi quando eu comecei a ver sobre triatlon e me deu muita vontade de fazer uma prova dessa.
E aí, só que eu não sabia na época nem nadar, nem pedalar. Isso tem exatamente 2 anos e 4 meses. Mas aí eu pensei, gente, corri uma maratona, por que que eu não posso aprender a nadar também? Ei, eu ia todo dia pra piscina. Todo santo dia, mas eu falei, eu vou aprender a nadar. E aí eu me inscrevi numa prova de 73, e que foi o 73 de Fortaleza. E eu Tá. falei, bom, agora vou ter que fazer tudo bonitinho pra conseguir chegar lá e chegar lá bem. Aí, nessa mesma época, eu fui atrás de referências Uhum. nas redes sociais de pessoas que faziam triatlon. E eu percebi que não tinha pouquíssimas mulheres nessa época, assim, pouquíssimas. Tinha, sei lá, a Paola, poucas. E Uhum. ninguém da região norte, ninguém. E aí eu percebi que não só no triatlon, não tinha influenciadores aqui na região norte do mundo do nicho fitness no geral, de corrida e tal. Aí eu falei, cara, vi ali uma oportunidade e eu tô aprendendo agora, Uhum. né, esses dois novos esportes, a natação, o ciclismo, por que não começar a postar isso nas minhas redes sociais? Então, comecei a postar. E no início é muito legal porque tudo é novo, Sim. e tudo é um desafio muito grande, mas quando você consegue também, tipo, a primeira vez que eu consegui tirar a mão do guidão e pegar a garrafinha na bike. Nossa, eu fiz uma festa, porque eu passava o treino com sede, porque eu não conseguia tirar a mão. Então, aí eu comecei a postar essas coisas e as pessoas foram gostando, se Uhum. identificando. E foram acompanhando essa minha trajetória até chegar no 73 de Fortaleza, que foi a minha primeira prova. E aí fiz essa prova, foi incrível, nem eu esperava um resultado tão bacana. Eu fiquei em primeiro na minha categoria. Caraca. E foi assim, não sei, eu acho que é aquela sorte principiante. Mas aí quando eu terminei essa prova, eu fiz um vídeo sobre ela. E Uhum. esse vídeo viralizou. Então foi esse o marco, sabe? Foi Uhum. ali que eu me vi de frente para dois mundos totalmente novos, que era o do triatlon e o da produção de conteúdo. Nossa, Caraca. falei pra caramba, né? Mas foi esse um breve resumo da minha história, como eu cheguei no triatlon Não, mas é e tô legal. até hoje. É legal porque assim, eu tô bastante tempo no triatlo e quando eu assumi o Mundo Tri em janeiro 21. E eu via, e começava a falar as coisas, depois eu vi e falei, cara, talvez a gente tenha que ser mais básico nas coisas, porque nem todo mundo, assim, eu acho que o triatlo fica aquela sopa de letrinhas e parece que você tem que fazer o MBA para fazer triatlo. Quando na verdade é isso, é nadar, pedalar e correr e aprender essas pequenas conquistas, né? Tipo, como é que eu compro a minha primeira bike, ou como é que eu começo, né, no triatlo. Então é muito legal quando tem gente produzindo conteúdo assim, falando pro iniciante, porque é o que vai trazer gente para o esporte, desmistifica o esporte, né? Parece muito complexo, é complexo, são três modalidades, não só uma, mas não é um bicho de sete cabeças. Exato, é mais. É porque é novo, né? Então, Uhum. ter aquele conhecimento prévio, realmente, a gente não tem. Mas é incrível o quanto nesses últimos 2 anos o esporte cresceu. E a Uhum. gente. Hoje a gente vê bastante Sim. conteúdo sobre isso, muita gente nova no esporte. É bacana, né? Eu E- vejo aqui na minha cidade, gente, Uhum. não tinha quase ninguém. Agora eu saio pra pedalar, é um monte de bike. Que Nossa. legal. E você falou que você escreve seu marido nas coisas, no triatlo você escreveu também, ele caiu nesse Não, golpe também, não. não. Aí, Não, ele fala que isso é coisa de louco. é, E, e assim, eu acho que a grande ele tá questão. certo. E é. Mas... E a grande questão é o tempo também, né? Que é É, preciso dedicar para esse esporte. sim, Hoje ele faz corrida, tá treinando para uma maratona. Então, ele também tem os treinos dele, mas é ali um horáriozinho que ele consegue depois dar conta de tudo. legal. E no casal tem que ter esse balançozinho, né? Porque tipo, no pico de treinamento, tinha dias que tinha dias que eu chegava na empresa assim, 10 da manhã. E Não. ele que fica lá segurando as pontas. Então, E aí você fez a sua primeira prova, foi logo, ganhou a categoria, o que era só uma brincadeira, né? Ah, vou testar aqui. Como é que foi essa reação do tipo, pô, peraí, será que.
será que eu tenho talento para isso aqui? Foi mais ou menos isso, assim, quando você falou, putz, gostei dessa brincadeira. Não, também eu também não falaria assim, ah, não, fui pra brincar. Ah, Não, já no CrossFit eu participava de várias competições. uhum, Então eu não fui uma inconsequente que falei, ah, agora do nada quero fazer um triatlon. Não, eu tinha um condicionamento claro, muito bom mesmo. Mas eu não tinha a técnica, eu não tinha ainda o sim. conhecimento técnico do triatlo. Então eu Uhum, tive alguns meses para aprender essa parte. E assim, é, o que eu digo que o CrossFit me ensinou muito, a ter raça ele me ensinou muito a conviver com o desconforto. Então, essa primeira prova, eu fiz ela na raça, assim, tipo, para mim. Tanto que eu aprendi muito com o triatlon. Eu achava que a gente precisava ir para as provas para morte. Eu terminei a prova assim, cambaleando, zonza zonza. Hoje eu sei, principalmente com o full, que tem que saber dosar. uhum, Mas eu fui com uma boa expectativa para essa uhum, prova, mas nunca achando que o resultado seria esse. Assim, em primeiro lugar, isso uhum. eu realmente não imaginei. Mas aí depois você falou, bom, então quero brincar mais disso, aí virou um negócio mais. Porque você fez o Não, aí o CrossFit por que um que tempo, corrida aconteceu? foi um pouco, mas o triatlon ficou, né, na tua vida. É que eu me apaixonei. Me Aham, apaixonei. O meu lance realmente é o endurance. aham, Mas o que que aconteceu nessa prova, especificamente, não sei o que aconteceu realmente, mas estavam dando a inscrição pro Ironman Full para quem vencesse a categoria, ah, pro Mundial, ah, pra tá. Nice. Tá, sim. Aí tu pensa, menina empolgada, começou no esporte há 3 meses, fez lá sua primeira provinha, aí recebeu a vaga, falou o quê? Lógico que eu consigo, vou, quero. Aí aceitei a vaga pro full, mas assim, eu não tinha noção do que era fazer um full. Tanto que depois, Aí depois eu entrei pro Ronaldo. Depois conversando com ele e tal, em vários momentos a gente falou, cara, não é melhor desistir, tipo, adiar um pouco esse projeto de full, Uhum. ficar um tempo no 73, porque foi meio inconsequência. E era o full início, né? Assim, não que Kona seja menos duro, mas era uma altimetria muito alta, né? Início era uma prova muito dura, né? Sim, aqui em Manaus a gente tem mal ladeira. Umidade tem, né? Mas não tem calor, tem, Não mas não tem. tem, Não, é. não tem altimetria E, nenhuma, nenhuma, nenhuma. e aí, o que que vocês optaram? Por seguir por início ou. Não, aí eu já estava inscrita, já tinha pago o negócio. Aí eu, Rô, vamos, ele, vamos então. Hum. Aí, pra minha primeira experiência fazendo um full não ser Nice, ele me colocou pra fazer antes Floripa. Então Ah, eu tá. fiz Floripa no ano seguinte e depois fui pra Nice. Então, tipo, meio que o triatlon que me envolveu, sabe? As Uhum. coisas foram acontecendo, não teve tanto planejamento. Então, até porque eu tava vendo aqui, né, que na tua bio você tem mais full que 70,3, né? Então agora eu tô entendendo o que Exatamente por disso. causa disso. Foi muito intenso esses Hum. últimos anos. E você falou que gosta do Endurance, então assim, o full pra você, você prefere o full ao 70,3? Foi o que mais te. O triatlon te abraçou, mas assim, a distância que você prefere é a do full ou as duas estão dividindo seu coração aí? Ó, como eu vim do CrossFit, eu sou muito mais de velocidade, então eu sou melhor no 73, até porque é preciso anos, né, de adaptações Sim. para que a gente tenha resistência. Então, mas eu prefiro o full. Eu gosto mais, eu adoro esses treinos longos. Eu acho que é uma prova que dá para você curtir muito mais a prova, porque não é ali com o coração na boca como um 73. Eu prefiro o full. Ai, meu Deus do céu, juízo nenhum desse povo, viu? E como é que foi, assim, e como você falou, foi tudo muito rápido, sem planejamento, e como é que foi o primeiro full, assim, você passar de uma pessoa que estava aprendendo a nadar para botar treino longo, para fazer tudo, como é que foi essa adaptação aí, no caso, para Floripa, né, primeiro, nesse primeiro full, assim?
Cara, eu aprendi muito no processo. Uhum. Questão nutricional, de hidratação, de treinamento. Eu diria que o primeiro. Nossa senhora, eu ia pedalar e eu quebrava. Eu não conseguia fazer uma transição direito. Mas é porque eu tava realmente muito crua no esporte. Por isso Sim. que eu sempre falo, gente, faz vários 73, deixa o corpo ir se adaptando, porque eu não recomendo o que eu fiz, Uhum. assim. Legal. Não, e é legal saber isso mesmo, porque que querendo ou não se influencia, né? Pessoas, e hoje a gente vê. Foi até uma discussão que tem, toda vez que tem um 70.3 e tudo, a galera, será que o pessoal tá pulando etapas, né? Tá começando longo demais e tudo, e é sempre uma discussão, assim, não sei se é ou não é, acho que depende. Talvez o full sim, né? Por distância muito longa, o meio, não sei. Mas é legal ouvir isso de você, porque eu imagino a maturação, tudo pro full é muito volume, né? Exato. Então, eu acho que depende. Por exemplo, eu tive pouco tempo de treinamento para fazer o meu 73, mas eu já tinha todo um histórico de uma vida de esporte. Então, Uhum, ali, eu não acho que tenha sido precipitado. Mas pro full foi. Tanto que, tipo, eu vejo hoje, depois do quarto Ironman, quando eu terminei agora, Kona, cara, no dia seguinte, apesar de dor muscular, que é normal, eu tava me sentindo bem. uhum, Já depois do primeiro, cara, eu tremia na cama. Eu falava pro meu marido, amor, preciso ir no hospital. Tipo, eu fiquei com febre. Não era algo normal. Foi uhum, realmente um impacto muito grande pro meu corpo que deveria ter sido uma evolução gradual. E não foi. Então, por isso que eu acho que depende. No meu caso, eu pulei etapas pra ir uhum. direto pro full. E como é que foi o pedal início? Esse eu fico curioso, porque é um pedal muito duro. Você Você tinha um ano. acredita que foi incrível? Eu fui a segunda melhor brasileira, só perdi pra lá. Sério? Que legal. Sério, eu fui muito bem lá. Fiz uma bike bem consistente, Hum, principalmente para quem não treinava muito altimetria, né? uhum. Foi bem bom. E como é que você fez para adaptar a altimetria? Foi treinamento no rolo mesmo, com subida? Como é que você fez para simular em Manaus? Não tinha como. Eu pedalava bastante com a marcha pesada, Uhum. mas o que eu fiz foi ir 3 vezes para São Paulo. E aí em São Paulo, o Rô me colocou numa pirangueira para treinar, ali na Serra do Mar. Sei. Sabe onde é que Serra. é? Cara, ele me colocou Serra. para subir ali uma montanha que eu subia a 7 por hora. E assim, ele me deixou, ele me assustou tanto, ele me deixou tão desesperada, porque eu calculava. Gente, se eu tô subindo a 7 por hora lá início, eu vou ficar 12 horas pedalando. Eu fiquei com tanto medo da altimetria que quando eu cheguei na prova e eu vi que não era nada daquilo que eu tinha treinado, eu fiz a prova felizona. Melhor assim, né? Melhor ir preparado para o pior e ser menos pior do Sim, ele me que. deu um baita susto com o local lá que ele me colocou pra treinar. Para falar para a galera aqui que Rô é o Ronaldo Fonseca, o técnico dela, já teve aqui na MTCast também, enfim, Exatamente. que a gente tá falando de Rô, e que a gente falou no offline aqui, né, do Ronaldo, o Ronaldo que me deu o telefone da Bianca, então só para contextualizar para a galera. E então, assim, e legal que lá você comemorou, foi um ano de triatlo, você comemorou lá em início, basicamente, né? Exatamente, Deu foi. feliz. E, e aí, como é que surge? Perdão, você estava falando de então, conteúdo e tal, então nessa época, imagino que também a Bianca, que tinha começado um ano atrás a gerar conteúdo de triatlo, a coisa foi mudando um pouquinho, já virou também uma segunda profissão, Já. assim, para você? Ali foi naquele meu primeiro 73, o de Fortaleza, que eu falei, cara, não dá mais pra eu produzir conteúdo da forma amadora que eu tava produzindo. Uhum, Eu tinha que tratar o meu Instagram de forma profissional, assim como eu trato a minha empresa. uhum. Então, esse trabalho já vinha sendo feito desde o meu primeiro 73. Ali eu comecei a fechar minhas primeiras parcerias, mas realmente a cada Iron que eu fazia, o perfil foi crescendo. E aí.
E aí virou negócio também, né? Então você já pensando também nisso, em Virou, com parcerias, certeza. legal. Hoje eu me divido bem, assim, entre a Uhum. produção de conteúdo e a minha loja. Eu acho que eu não falei aqui no É. início, mas eu tenho uma loja de veículos. Então, eu vendo veículos. Não, cara, é legal, assim, tem muito conteúdo legal e é massa, assim, o jeito que você trata o Instagram, a coisa, porque é o que a gente tava falando, né? Falar, a gente falou de gravar, né? Fazer um vídeo é uma coisa. Fazer disso um negócio com pauta sempre, com qualidade, né? Que tem uma qualidade mínima, pelo menos tem que ter. Aí fazer YouTube, fazer. Toma muito tempo isso, né? Não é fácil fazer isso e ter a qualidade Muito. também. É, conciliar o trabalho com a produção de conteúdo já é algo extremamente difícil. Agora, você imagina você precisar conciliar isso com o treinamento para um full Ironman. Uhum. É, assim, foi bem complicado, bem complicado. Teve uns momentos que eu fiquei bem estressada mentalmente. Aí o Ronaldo ainda chegava, Bia, teu cortisol tá alto, você precisa dormir melhor. E eu, meu Deus, mas como que eu faço isso? Equilibrar todos os pratinhos. Treinando para um É full é fogo. difícil, esse que é o verdadeiro Ironman, Sim, né? sim. E depois de início e tal, como é que foi teu planejamento para 2024, mas você, já 2025, né? Para galera que não sabe, né? Então o Ironman mudou, né? Oscilou, né? 2023 foi homens início e mulher em Kona, 24 mulheres em início e homem em Kona, e aí 25 mulheres em Kona, homens em início, né? Ano que vem retoma todo mundo junto, mas deu o gostinho ali do Havaí já, quando você fez início, assim, falou, pô, fui segunda melhor brasileira, tal. Esse Havaí, tipo, começou quando entrar no teu radar? Assim que eu fiz a prova início, eu fiquei maravilhada com a experiência, Uhum. com a prova. Eu falei, gente, mas assim, todo mundo falava: Kona? Kona é outra história, tem a energia de Kona, lá que é realmente o Mundial. Então eu já tava tão maravilhada ali no início, eu falei, gente, preciso ir pra Kona também, quero muito. Então, depois dessa prova, eu comecei a ver qual prova eu poderia fazer para me classificar para Kona. Uhum. A única certeza que eu tinha é que eu não queria fazer Floripa. Porque quando eu tinha feito Floripa no ano anterior, eu tinha passado muito frio, muito frio. Nossa, você pegou um ano Pensa, duro, Caboquinho foi aqui do bem duro. norte, só conhece 40 graus. E aí foi pra Floripa, tava chovendo e tal. Eu passei muito frio na bike lá. Aí eu comecei a pesquisar provas para me classificar que tivessem um clima melhor. E foi assim que eu cheguei na prova da África. Mas eu não podia estar mais enganada, né? É frio lá, né? Que é frio, Então, vento, mar muito venta gelado. bastante, não é muito frio, só que a água, É muito meu gelado. irmão, aquilo ali parece que você tá entrando dentro de do gelo, assim, do gelo mesmo. A minha cabeça latejava a primeira vez que eu entrei na água. Eu Uhum. falei, cara, é impossível esse negócio. E nessa prova eu tive uma hipotermia mesmo. Foi uma Caraca. prova muito dura. Eu acho que é, inclusive, uma das minhas provas mais emblemáticas, assim, que as pessoas realmente lembram e falam: caramba, Bia, aquela tua hipotermia. Eu saí da água tremendo, tremendo do médico não querer que eu continuasse a prova. Uhum. E foi esse ano, né? Foi esse ano, 2020. Foi a Foi, de foi esse ano, abril, foi em né? Ela é março. em abril, né? Ela é em abril, né? É, A foi março, finzinho de março, que ela tem. quase abril. E como é que foi então essa história? Eu sei que lá é bem gelado, a bike é Rolling Hills, é bem gelada a água, né? Como é que foi essa história da Aham. hipotermia aí? Como é que. Assim, eu já não sou boa na natação, né? Porque eu aprendi recentemente. Hum, Então, mas assim, de acordo com os meus cálculos, eu tava tudo certo que eu ia sair da água ali em 1h15, 1h20. Era o planejado com a minha família. E aí, tô lá nadando, passa 1h20, eu não saio da água. Passa 1h30, eu não saio da água. 1h40, eu não saio da água. Minha mãe já tinha rezado os 5 terços, meu meu marido Deus. desesperado. E, assim, eu sabia que eu tava com muito frio, mas eu não tinha noção que eu tava tendo uma Hum, hipotermia ou algo assim. Mas continuei, segui nadando, eu fiquei, acho que foi quase 1h50 dentro do mar. E caraca. aí saí.
saí e fui lá para a transição, mas quando a gente está nesse estado, a gente não tem muita noção do que está acontecendo, né? Eu fui pegar minha sacola, peguei a sacola da corrida, eu comecei a colocar o tênis de corrida, aí a mulher foi lá, me ajudou, falou: não, não é essa, é a outra. E eu tava assim, ó, era um tremer assim. Mas na hora eu não tinha muita noção disso, aí o Sim. médico foi lá, ele falou: olha, é, você. Acho que você não tá tão bem para continuar. Aí eu, não, eu tô ótima. Me segurava Eu tô assim pra não ótima, tremer. doutor. Tô ótimo. É, foi tipo assim. Mas é porque na hora a gente. Eu só tinha uma certeza na minha cabeça, que eu tinha conseguido sair da água. Pra mim, aquela foi a minha maior vitória. Então, a partir do momento que eu saí da água, eu sabia que eu ia continuar a prova. Então, assim, se o médico tivesse falado, tu fica aqui 10 minutos, 15 minutos, e depois tu continua, eu ia ficar e depois ia continuar. Uhum. Mas ele viu lá, me analisou direitinho, aí ele me liberou. Aí fui pra bike, passei ainda a primeira volta com muito frio, mas depois da segunda o corpo aqueceu, era realmente só a água que era muito gelada, Tá. e aí consegui continuar a prova. Nossa, porque eu já vi. Eu tive um atleta quando eu fui fazer o Mundial em, acho que Chicago, Edmonton, acho, no Canadá. E a menina não parava de tremer. E assim, eu lembro que ela pegou o chocolate, assim, que deram um chocolate pra ela, ela não conseguia, ela botou na mão. Aí eu falei, cara, me dá o chocolate aí, eu seguro, vai pegar o casaco e tal. Ela não conseguia abrir a mão, assim, ela não abria a mão, assim, ela travou. Aí a gente falou, cara, aí levamos no médico, ela ficou na ambulância, tipo, umas 2 horas, assim, pra aquecer o corpo, aí tomando líquido quente, né, botando as coisas, pra ela conseguir relaxar, assim, foi loucura. Hipotermia é bem Não perigoso, é. assim, Depois eu vou te mandar o meu videozinho tremendo na bike. A bike toda balançando assim, e eu tentando meu subir na Deus do céu. bike. Mas aí depois, beleza, aí depois começou a pegar o calor ali, a subida Não, foi aí esquentando e depois, foi. com o sol, eu tava bem agasalhadinha, coloquei tudo, manguito, corta-vento. Ah. Depois esquentou e sucesso. E aí, beleza, aí depois rendeu mas, Aí nossa, mas foi muito. Ah. consegui a vaga e partiu Kona. Aí, bom, Kona tá mais em casa, né? Tem calor, tá mais acostumado com o calor, não tem hipotermia, tá tudo. A minha preocupação, Kona, era a questão da roupa de borracha, porque não era permitido, e pra mim a Sim. natação sempre foi algo muito complicado. Mas quanto ao calor, eu falava, vem em mim. Isso aqui é uma segunda-feira em Manaus, isso aqui tá tranquilo, né? Não, e realmente, o clima aqui é pior do que Kona, Sim. porque ambos têm muita umidade, né? Que isso que faz ser tão desconfortável, mas a temperatura aqui é um pouco mais elevada. Então, as condições climáticas são bem parecidas, na verdade. Sim. E Kona é diferente de Nice? Ah, com Outra certeza. história, né? Com certeza. É outra história, É. né? A primeira vez que eu entrei naquele mar, gente, eu olhava os peixinhos embaixo de mim. Eu falei, minha Nossa Senhora, a gente nada assim no aquário? É muito lindo aquilo ali. A natação é muito linda ali, é muito legal ali. Realmente você foi nos dois mundiais, tá legal. Você consegue falar, né, com autoridade. Tipo, é outra história, né? É outra prova. Outra vibe, assim. São Eu adoro duas Nice. provas Eu adoro duras. Nice, mas é diferente. Aham. É, são duas provas duras, mas por motivos diferentes, né? Mas acho que a vibe de Kona, de Mundial, acho que não sei que é o perrengue, é tão difícil chegar em Kona, que acho que por isso que a galera valoriza tanto, né? É tipo, é chegar para pegar a vaga e também os voos, né, para chegar, que é uma logística bem Nossa Senhora, complicada foram isso aí. 40 horas, gente. E olha Meu que eu tô Deus. mais pertinho aqui. E mesmo assim foi loucura. Não. E como é que foi a tua prova em Kona? Então, cara, eu estar fazendo Kona foi um sonho realizado. Então, eu Uhum. tava fazendo a prova felizona. Eu tive um problema de desidratação na parte da bike, porque eu não consegui já. Eu simplesmente esqueci do básico. Eu não bebi água durante, tipo, depois que eu acordei, sabe? Uhum. Eu tomei meu café, eu tinha alguns suplementos para tomar que eu coloquei num negocinho de água assim. E foi isso, eu não bebi água mesmo. Tava lá com todos os meus eletrólitos, tudo lindona. Cheguei lá na parte da largada, não estavam dando água também.
Então, fiquei a manhã toda, fiz a natação, saí da natação, também não bebi água na transição. E aí eu senti muito na bike. Muito essa desidratação, assim. Fiz a bike me sentindo fraca, não sabia como eu ia conseguir fazer a prova, principalmente quando eu pensava que ainda ia ter uma maratona depois. Uhum. Comecei a maratona me sentindo ainda bem fraca, só que como a estratégia de hidratação e nutrição estava muito alinhadinha, na bike, como eu comecei a tomar ali todos os meus suplementos, eu reidratei. E ali Uhum. pelo quilômetro 8, 10 da corrida, eu revivi. Revivi, e aí, meu irmão, falei: opa, agora bora correr. Então, comigo aconteceu algo diferente do que costuma acontecer nas provas. Eu fiquei mais forte pro fim dela. Uhum. Tipo, ali depois do 10º quilômetro da corrida que eu cresci mesmo. Ah, legal, isso é muito de empolgação também, né? Tá empolgado ali no dia da manhã, acontece tudo, tá passando, tá aquele nervosismo, e aí esqueceu, como você falou, esqueceu do básico, né? Não hidrata e tudo. Na bike tá tudo lindo, no negócio gel tá tudo certo, aí você esqueceu. Mas é O muito disso, né, de básico. pré-prova. Tanto que eu só fui descobrir o que realmente tinha acontecido, porque eu não entendia por que eu tava assim, querendo morrer na bike. Só fui entender no dia seguinte, quando o Rô, o treinador, começou a olhar meus números e ele falou: Bi, você estava muito desidratada. E eu falei: Eu? Claro que não, gente, tomei todos os meus eletrólitos. Aí eu fui lembrar que, apesar de ter tomado tudo direitinho, tinha esquecido da água. Logo em Kona, né? Que aquele Logo em calor. Kona. E logo eu, gente, eu prego tanto a palavra da hidratação, porque eu moro aqui em É. Manaus. Então, todo treino eu ficava hidratação, hidratação, hidratação. E aí lá. Mas assim, É. são coisas que servem pra gente aprender, né? Mas foi um provão, adorei. Maravilhoso. O meu maior medo, que era nadar sem a roupa de borracha, ixi, nadei lindona. Foi ótimo. O, mas você falou da natação, isso é um ponto até legal para falar para a galera. Uhum. Você falou que você nadava todo dia, né? Quando você começou, como é que tá essa tua. Você tem se dedicado mais à natação justamente também para tirar esse, tipo, esse atraso, né? De começar mais velho, assim? Como é que tá sua relação com a natação hoje? Cara, eu me dedico muito à natação. Legal. Muito. A minha relação com ela não é boa, não somos amigas. Eu ainda detesto, juro, pra mim é horrível ter que nadar. Tô É rindo muito tipo, dessa. é tortura mesmo. Aham. Mas o que pra mim funciona bem legal? Eu tenho um professor de natação, então eu tenho o compromisso de estar sempre ali. Sim. Isso ajuda muito, porque às vezes, quando eu não tinha, eu ficava, eu sempre ia, mas É. nossa, o quanto eu negociava para eu ir. Mas não, ter um professor me ajudou muito. E eu comecei com esse professor tem pouco tempo, tem uns 3, 4 meses. E ele é um professor extremamente técnico. Então, eu vou para a piscina praticamente só para fazer educativo. É Legal. educativo, ele olhando minha técnica, repetindo 1000 vezes a mesma coisa. E isso tem feito eu evoluir bastante. Tanto Uhum. que há uns 6 meses atrás, se me perguntassem de ir para Kona sem roupa de borracha, eu tremia só de pensar. Para mim era Uhum. desesperador. Porque a roupa de borracha, ela dá essa confiança, né? Dá. Nas provas. Por mais que eu não tenha facilidade com a natação, eu sei que ali com a roupinha e tal, uma hora eu chego. Sem a roupa, aí eu já tinha minhas dúvidas. Mas tenho ido sempre pra natação e treinado muito a minha técnica. Um dia eu ainda vou virar um peixinho na água. Não, mas é legal eu falar isso porque é isso, a natação é muito, que você falou, é ingrato, porque assim, você tem que treinar muita técnica, demora muito a você evoluir, mas quando vai, vai. Só que é isso, é chato, é fazer técnica, ao contrário da bike, da corrida, que só vai, né? Eu Você, diria assim natação, que os outros esportes, quanto mais você treina, melhor você fica. sim, Agora, a natação, tu pode ir. Se você não realmente focar nos pontos certos de melhoria, sim, cara, não evolui. é. Mas assim, nada que a gente treine muito, a gente não é capaz de ficar boa, Sim. né?
Eu Não, com lembro certeza. que o Espadoto, uma vez, ele falou assim: olha, se você, para você ser um campeão assim no triatlon, se você não começou a nadar quando criança, meu irmão só nascendo de novo. Aí eu, poxa vida, que conselho maravilhoso. Motivador, né? Aí eu, não, beleza. É impossível eu ficar uma exímia Lucy nadadora, mas Charles, eu vou né? treinar muito para que eu pelo menos não fique tão para trás na natação, Sim. porque o que acontecia na África, por exemplo, eram 200 meninas, eu saí da água em 195 na minha categoria. Então, eu tô treinando para pelo menos não Seguir esse. ficar uma distância tão grande para eu tentar pegar na bike. Não, e é isso. A natação demora mesmo a evolução. E acho que é ter conforto, né? Você tá confortável no meio aquático ali, vai um tempo, mas você acha que o caminho tá certo, assim, né? Não sou seu treinador, mas eu sou amigo do Ronaldo. Então, mas é isso, é investir em técnica. Não tem jeito e tem que ter paciência. E é isso, que é É isso que é chato. paciência. É. É. E assim, às vezes agora eu tô treinando, já nada há algum tempo, aí cai na piscina aqui, outro dia veio o cara, pô, você tá fazendo assim, assim, assado. Eu falei, pô, velho, lá vou eu, tenho que voltar a fazer técnica de novo, porque tem que fazer sempre, não adianta. Aí você É, negligencia um você passa pouquinho. uns dias sem a cabeça para pegar. Não, e Isso, o meu professor de natação, perdão. ele falava: Bi, você precisa fazer isso com o braço. E eu falava, cara, eu tento, mas o meu corpo, ele tá habituado a fazer do outro jeito, Ah, não é, vai. E aí, pra é. gente conseguir ensinar o nosso cérebro a fazer de uma maneira diferente, mano, É. é ficar repetindo, 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 uma hora vai. Você falou aí sobre, né, a quantidade de mulheres aí na que estava na África do Sul e tudo. Desde que você começou, é pouco tempo, mas também agora gerando conteúdo também. Como é que você vê a evolução e a quantidade de mulheres entrando no triatlon e o que que você acha que seja a maior dificuldade para as mulheres entrarem no triatlon? Que eu acho que isso é um cenário hoje, a gente Floripa deu 85% homem, 15 mulher, assim. Como é que a gente muda esse cenário, de ter mais mulheres no esporte, na sua opinião? É difícil porque o problema de ter poucas mulheres no triatlon não é exatamente do triatlon. É uma questão muito mais lá embaixo, é muito mais cultural, né? Por exemplo, para eu treinar bike na estrada. Ou quando eu estava fazendo o ciclo para Nice, que eu estava sozinha treinando, não tinha mais ninguém num ciclo para full. Eu precisava sempre contratar uma motinha para poder me acompanhar, porque eu não poderia fazer sozinha. E aí, se essa pessoa não poderia ir, aí eu também não tinha como treinar. Hoje eu dependo assim de alguns amigos para ir junto, porque imagina ir para a estrada sozinha e tudo mais. Quando eu vou correr para dar conta de estar no horário no trabalho, eu preciso começar a correr muito cedinho ali, 4 e pouco da manhã. E aí eu preciso que meu marido vá comigo. E nos dias que ele não consegue ir, preciso ir para esteira. Então é muito mais uma questão de segurança. Ou então, cara, as mulheres têm várias outras demandas, né? Uhum. Que um homem não tem. A mulher tem que cuidar dos filhos, a mulher engravida, a mulher. Então, assim, diminuir essa, essa quantidade tão grande que é hoje, eu acho que vai ser um movimento natural, porque a exposição que o esporte está tendo faz mais mulheres verem que não é todo esse bicho de sete cabeças que aparenta ser, Uhum. mas um dia ficar ali mais próximo, eu duvido muito. Sim. Não, legal, legal ouvir de você. Mas eu acho que tem outra coisa que é legal, que é o trabalho que você faz. Porque quanto mais você fala como é, acho que também desmistifica para algumas mulheres, assim, né? Ó, tem essa dificuldade da estrada, tudo, mas olha e fala, vai, eu consigo. Olha que legal, a Bianca trouxe isso e tal, então acho que eu consigo também, talvez, e solucionando um pouco dos problemas, né? Ó, eu não consigo assim, então eu aluguei, tem uma moto que vai comigo. Pô, talvez eu consiga isso, né? Acho que você, né, as influências, né, as pessoas do meio fitness aí acaba ajudando também a trazer mais mulheres, né? Desmistificar para o público feminino, né?
Não, com certeza. E essa, eu acredito muito que esse seja o meu papel ali. Legal. É trazer cada vez mais pessoas para o esporte. E para isso a gente precisa realmente mostrar ali o beabá, como é que faz, Os né? perrengues, né? Tudo. Exato. Você falou como é que é para treinar triatlon aí em Manaus? Como é que tu tem estrada aí perto para treinar? Tipo, como é que você faz o teu dia, né? Aí para Então, eu treino? acho que a gente é até bem abençoada aqui, sabia? Porque tem uma estrada bacana para treino. Legal. É, não é um lugar que dá para você ir sozinho e tal, mas, pô, chama ali uns amigos, é uma estrada ótima. Ela fica super perto de Manaus, a 15 minutos, 20. Pra nadar em águas abertas, a gente não tem mar, mas tem um riozão negro ali. É. Nos últimos tempos, a gente andou tendo uns perrengues que andou aparecendo uns animais. Era jacaré, até onça teve. Aí eu parei um tempo de nadar ali. Mas assim, tem um rio maravilhoso para treinar, correr super tranquilo É. também. Tá. Eu acho que aqui o mais complicado é a questão do clima, Uhum. porque para um full Ironman não tem como, né? Porque você sempre vai acabar treinando no sol. Mas para pessoas que fazem maratona e tal, gente, elas precisam acordar muito cedo para conseguir treinar num horário saudável, porque Sim. depois é assim, o clima judia, judia. É, eu me mudei, eu tava te falando, né? Eu tô morando em Maceió há Uhum, 5 meses, né? E aí, quando eu vim de São Paulo a primeira vez, não tava morando aqui ainda, mas tava vindo. A minha namorada falou: Não, vamos correr. Acorda às 5 horas. Eu falei: Que 5 horas, pô? Eu tenho 40 minutos de corrida. Vou acordar às 6h30, vou acordar às 7. Acordar às 7 horas. Saí pra correr. uhum. Era leve. Eu botei dessa cor aqui. Eu falei, meu Deus do céu, que isso e tal. E agora eu tô aqui, então assim, a gente acorda sábado o pedal começa às 5 horas, 10 para as 5. Amanhece muito cedo também, né? Bem mais cedo que em São Uhum. Paulo. É, mas é muito duro, o clima realmente judia muito. Não é, mas aí o bom é que quando a gente chega em São Paulo, parece que a gente liga assim que fica veloz. Eu fui eu tava cobrindo agora o 70.3 Floripa, fui correr lá. Nossa, eu falei, meu Deus, velho, que pace é isso? O pai tá muito on, assim. Não Meu dá. relógio sempre se assusta. Quando eu chego em lugares com uma temperatura mais Uhum. não tão insalubre, meu VO2 vai para as alturas. Ele acha que eu virei o Bolt. Ai, ai. Bi, agora me explica uma Hum. coisa que eu fiquei bem surpreso. Na verdade, a União do Norte, né? Quando eu postei assim, como é que é. E aí muita gente falou, né? Não, você está separando o norte, você não fala do norte. E assim, é uma coisa que, né, eu morava em São Paulo, vim morar no Nordeste também, tem muita coisa que eu falo, cara, tem muita oportunidade aqui, tem muita coisa que dá para fazer. E entendi também a diferença que às vezes a gente fala pouco, ou as próprias empresas falam pouco do Norte, do Nordeste, porque não tem alguém aqui para falar, ou não tem alguma influência. É diferente, né? E eu estou tentando também trazer essa ponte de trazer marcas e tudo. Mas explica para mim essa união do norte assim e por que que tanta gente invadiu o mundo tri lá para falar de você e para falar do norte assim. Como é que é essa união assim? Ó, no triatlon, né, os atletas, a maioria tá ali na região sul e sudeste. Uhum. Então, já é bem diferente você ver alguém do norte do país. E assim, não só no triatlon, no esporte em geral. Eu Uhum. acredito que na mídia em geral é Sim. difícil, né? Então, quando a galera daqui vê alguém representando a nossa terra em algum outro lugar, com destaque, nossa, as pessoas apoiam muito. E como eu morei um tempo em São Paulo, né? Eu vivi muito a forma que muitas pessoas julgam quem é do norte. Então eu carrego comigo muito essa bandeira do tipo, cara, o norte é um lugar maravilhoso. A gente tem o sexto maior PIB do país, é um lugar gigante. A galera acha que aqui só tem floresta, gente. É um lugar gigante. Então eu bato muito nessa tecla. Uhum. Então, as pessoas elas se sentem representadas, tanto que o meu macaquinho na prova era todo
todo com elementos do norte. Tinha o Teatro É. Amazonas, uma Índia, uma preguicinha, porque eu tenho muito orgulho de ser daqui, porque é uma Uhum. terra maravilhosa. A gente tem um povo acolhedor, a melhor. Tu já provou a culinária daqui? Não. Nossa senhora, precisa. Melhor culinária do país. Então, mas assim, até eu me assustei com a repercussão que Uhum. teve essa prova, assim, com o engajamento da galera. Eu realmente me senti muito abraçada. Tipo, eu tenho uma comunidade muito gostosa de pessoas que torcem e vibram muito Uhum. comigo, mas nessa prova foi outra coisa. O norte realmente me abraçou. No dia seguinte, olha só, no dia seguinte, quando eu acordei, né, eu fui ver os comentários nos posts. E aí eu lendo, aí tinha dois gringos me xingando. E um deles falava: os seus fãs são os piores. Eles travaram a plataforma do YouTube. E quando eu vi aquilo, eu. Amor, o que que aconteceu no YouTube? Aí eu pedi para as pessoas me mandarem print, né? E era todo mundo colocando bebê, bandeirinha do Brasil, bandeirinha do Brasil. E eles lá falando dos profissionais na live e o povo gritando Bibi no YouTube. Então, é um povo que se apoia muito. Não, eu fiquei muito surpreso, porque também tem um grupo dos membros do Mundo Tri, o pessoal falou, só dava o nome dessa menina no chat. Tava todo mundo assim, e teu nome aparecia muito. E como eu falei, não sei se eu falei quando a gente estava gravando, mas falei antes, a gente a gente não se conhece pessoalmente, eu já te vi em prova, você tampou 3, acho que São Paulo, te vi agora, você estava, né, em São Paulo? Ou no Não, Rio? eu tava no Rio. Foi. No Rio, é. Eu lembro que eu te vi em um dos 70.3 agora, mas a gente não se conhecia, mas eu não sabia que você era do Uhum, norte. Porque como você treina com o Ronaldo, e tudo, eu achei que você fosse de São Paulo. Então, quando começou, eu falei, uhum. tá, Bianca, mas a Bianca, pessoal de São Paulo ali. Aí quando falou, não, ela é do norte, é do norte, é do norte. Eu falei, rapaz, peraí. E aí veio aquele enxurrada, e eu falei, caraca, e muita gente na DM, assim, foi um negócio que eu realmente não E o esperava. pior é que não foi nada combinado. Imagina se tivessem combinado o negócio. Tipo, olha, gente, bora lá, todo mundo pro YouTube, hein, durante a prova. Meu Deus do céu. Não, foi loucura, assim, foi muito legal, assim, de saber e tudo, tanto que quando eu fiz o comentário eu fiz o vídeo do pódio, foi um negócio assim, não, e a Bianca, eu falei, meu Deus do céu, velho. Gente, a Aí eu menina fiquei, não foi pódio. não, e assim, a gente, aqui, até pra galera que estiver vendo, geralmente quando a gente faz aqui no Mundo 3, a gente tem feito muito sobre os profissionais, né, a gente cobre as provas, foca nos profissionais, a gente fala com os amadores, mas assim, é humanamente impossível cobrir os 2.000 atletas que estão na prova, né? Então a gente foca Uhum. até para evitar tipo, vou falar de um, não vou falar de outro. Pô, eu Não era vou de São falar do Paulo. outro. Tinham 60 meninas brasileiras É. nessa prova, né? E assim, eu tinha muitas amigas que estavam lá também, gente, que eu conheço, então a gente fala, cara, vamos fazer um corte, porque hoje, né, estando no Nordeste, eu entendo o que você falou, né, da galera não falar muito do Norte ou do Nordeste, eu entendo isso que está acontecendo, então eu falo, cara, aí se eu for falar do pessoal que eu conheço, é todo mundo do Sul-Sudeste que eu morei a vida inteira ali, né, então assim, é natural, e o meu triatlo começou lá, então eu conheço mais gente de lá do que não de lá, né, e aí começa a loucura, então a Uhum. gente travou, e aí quando eu fiz o post foi muito. E, pô, a Ana Hanna pegou pódio, então eu falei do pódio. A gente, foi assim que até começou, curiosidade, no mundo teu eu falava só de pro, e a gente começou a falar dos amadores, que eram pódio mundial. Eu não gravava com nenhum amador no começo. Era mais para falar dos prós, até porque tava na época que não tinha categoria profissional, sabe? Tava aquela briga de volta, não volta e tudo. Não era nada contra, nunca foi nada contra. Era só para tentar também Uhum. trazer o profissional de volta. E a gente começou nisso aí. Aí quando eu falo, meu Deus do céu. Aí começou e eu falei, legal, começou o engajamento. Aí o povo começa a me xingar. Falei, ô, gente, não me xinga não, gente, calma. Aí depois você fala, deixa que a rede social também é melhor, tem hora que é melhor, né? Deixa o povo lá, eu entendi qual era. Eu falei, não, deixa eu falar com a Bianca que vai ser legal da gente falar e conversar e entender, porque também aí acho que o nosso outro papel é levar o esporte para todos os lugares do Brasil. E eu acho que tem muito, como eu vejo aqui, vejo aí, tipo, agora eu vou arrumar briga com os paulistas. Mas fazer prova na USP é muito feio, gente. Bonito é fazer prova, em Manaus fazer prova aqui em Maceió é lindo. Aí na USP é feio demais. Então, assim, tem muita coisa para explorar no Brasil inteiro, né? E precisa desse desenvolvimento. Eu acho que o Mundo Tri também é responsável por esse
esse empurrão, né? Não, concordo, com certeza. Que nós dois possamos ser instrumentos, né, para levar aí o Norte e o Nordeste bem mais longe, porque tem excelentes atletas aqui também. Tem. E, E assim, o que eu prezo muito como influenciadora, né, ali no durante a minha preparação para a prova, até o dia da prova, eu mostro muito tudo pelo que eu passo, tipo, os perrengues, as ansiedades, e eu acho que isso conecta muito. Então, quando legal. eu chego ali no dia da prova, as pessoas estão vivendo aquele momento comigo também. O meu marido, por exemplo, ele faz uma cobertura de prova como ninguém. Ele é maravilhoso. Então ele coloca ali todos os momentos. Nossa, agora ela tá passando por isso, agora tá assim. Aí as pessoas, eu acho que os nervos ficam à flor da Ah, pele, sabe? Eu acho que por isso que logo quando você falou, pessoal, mas e a Bibi? Mas é porque a gente acaba se sim, conectando muito. claro. Ó, galera, nosso podcast a gente muda até cenários. A Bianca produz tudo, ó, cenários diferentes. Acaba a bateria no meio do podcast, isso é a vida Não, real. acabou a bateria do celular, vim pro computador, aí tá com essa qualidade agora. E você falou, tá vendo? Eu mostro minha vida real, as coisas, os perrengues. Tá aí os perrengues aí da vida real. Ah, E não, mas o que eu tava te falando é isso. Acho que o que conecta de verdade é isso, né? Você mostrar, porque é muito. A internet fica aquele negócio que você pode ser muito fake, né? Se você quiser. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E acho que a não. gente A conexão passa o tá que nisso. quiser. Aham. É, dá pra gente criar personagens, né? Porque a gente Sim. grava o que quer, conta a história que quer. Então é muito fácil ser outra pessoa. Só Hum. que ser outra pessoa, com o tempo, é insustentável. Então pode dar certo por um período, mas com o tempo não tem jeito. Quem você É. é aparece. Então, para ser um negócio a longo prazo, ou você é verdadeiro ou não vai dar certo. Você falou que ainda divide o teu tempo entre o Instagram e a empresa e tal. Você se vê sendo 100% Instagram, assim, 100% influencer? Ou você acha que o plano não é esse? Ai, não sei. Quando as marcas olharem aqui para o norte, Olhem para o norte. olhem para o norte, conheçam a Bibi, quem sabe? Mas no momento, o triatlon não é um esporte barato, então preciso estar ali na empresa ainda. Não, mas esse cenário tem que mudar. Temos que mudar esse cenário, sim. Que eu falo para todas as marcas, toda vez que eu tô com as marcas, ela fala: olha para cima, para de olhar para baixo. Tem muita coisa lá e acho que tem um mercado gigante para ser explorado que explora muito mal. E é uma. Eu compro essa briga também. Agora que eu tô para cima É, também. puxão de orelha aí para as marcas. Bibi, o que que vem agora no teu Ah, plano? Você acabou de voltar de então, Kona, sei, mas como é que tá o planejamento aí? como esses meus últimos 2 anos foram bem frenéticos, né? Foi full atrás de full. Para o ano que vem, eu quero dar uma desacelerada, quero fazer alguns 73, tirar um pouco o pé do full, para Uhum. deixar o corpo dar essa recuperada. E aí depois volto pro game. Normalizar um pouco a vida, né? Você parar com esse negócio de pedal de 6 horas e. Exato, para mim ali até 3 horas, 3h30 é maravilhoso, sabe? Mas para Hum. mim esse é o tempo que quando ultrapassa ele você já fica, puta, ainda tem mais um. Você começa na contagem Hum. regressiva, sabe? Para acabar. Hum. Não, e assim, eu imagino que tem essa dificuldade também de casar a prova que você vai fazer, né? Porque que você falou, você vai fazer a África do Sul. A África do Sul ainda tinha uma galera treinando pro Iron já, né? Pro Full. Mas Nice não tinha, a Icona era só feminino. Então, achar alguém parceiro treinando por um Full no mesmo período não é fácil, né? Não, super difícil. Eu tive a bênção de ter alguns bons amigos que eles adequavam os treinos deles para me acompanhar e eles se dividiam, Sim. uns ficava 2 horas, o outro dava mais duas. Eu, bora, gente, estou aceitando, cada um paga com o que puder, 15 minutinhos de corrida. E assim eu fui tendo companhia durante o ciclo de treinamento para Kona.
Nossa, bom, essa é uma boa estratégia fazer. Parece aquelas maratonas aquelas coisas de esteira. Vou ficar 24 horas na esteira. Então cada um vem aqui e corre uma hora comigo. Foi mais ou menos isso, né? Cada um vinha, Mas te é dava uma hora isso, do eu seu falava tempo. quando aqui o parque que eu tenho para treinar, ele tem 1,5 km. Então imagina, fazer um treino de 25 quilômetros nele, dando voltinha assim, é horrível. E aí eu falava, ó, gente, me viu correndo no parque, se quiser ficar 15 minutinhos ali do meu lado, a gente troca uma ideia. E é isso, aí a gente vai fazendo rodízio. Mas é bom que Não. distrai Nossa, não, então mentalmente acaba treinando bem também, né? Uma volta de 1,5 é muito, muito. bastante, né? Eu lembro, não sei se você Uhum. sabe da história em São Paulo, que a galera treinava muito na a famosa bolinha da USP. Já ouviu falar disso? Acredita que eu nunca fui treinar na USP? Ah, Não sei hoje, como é lá. assim, não tá perdendo Aham. muito porque o asfalto, assim, foi muito clássico num período, mas o asfalto ficou muito ruim agora e a galera acho que não pode mais pedalar lá, depois teve briga corredor ciclista e tal. Mas tem uma, vocês chamam de rotatória aí, vocês chamam de balão, como é que vocês chamam? Bola. Bola, tá. A gente chama de bola. É, então tem essa bola lá de 500 metros, ela tem 500 metros. O pessoal fazia o ciclo, os 180 antes da ciclovia existir lá. Nossa senhora, Era isso. loucura. Você sabe a Cissa, conhece a Cissa Carvalho? A Cissa é Não. nutricionista, é porque a Cissa agora não tá fazendo mais Ironman, já fez. A Cissa fazia os longos, os 180 dela lá. Aí tinha uma galera que fazia os 180 lá. Você imagina, 360 voltas. Eu falei, cara, você dá labirintite, velho. São 360 voltas do mesmo lado. Você deve sair de lá tonto, né? Deve sair. Né, 500 metros é muito pequenininho, gente. A pessoa realmente sai com uma resiliência mental absurda. E ficava lá, porque era um lugar que dava pra deixar a nutrição ali perto, sabe? Dava pra fazer as coisas. E ficava lá o povo 5 horas dando volta numa bola de 500 metros. Mas é isso. Mas Mas aí é não é isso, como. né? Exatamente, só tem doido, né? Então é o normal. E indo para a reta final aqui, qual você acha que foi a melhor lição que o esporte te deu? Cara, é que não existe pessoa talentosa ou que nasceu com um dom maravilhoso. Existe treinar para aquilo. Então, o esporte ele me ensina diariamente que tudo que eu, assim, todos os objetivos que eu tiver, se eu me dedicar a eles e eu for incansavelmente é, focada neles, assim, treinar bastante, eu chego lá. Então, eu tava uma palestra que eu tinha que dar. Eu falei, gente, eu não consigo, eu não vou dar, eu não consigo, eu não consigo. Aí eu fiquei, cara, eu não sabia nadar. E eu treinei todo dia e participei agora do Mundial em Kona. Eu vou aprender também esse negócio de dar palestra. E vou treinar todo dia até eu ficar boa. Então não existe você nascer bom. Você Uhum. treina até você ficar. Então, esse é um ensinamento que o esporte trouxe para mim. Qual que é o teu sonho hoje? Pessoal, profissional, do esporte, enfim. O sonho é seu. Você pode. Hoje, Um sonho, um objetivo, enfim. cara, se eu Conseguiu te deixar a falar. Bianca Guedes sem palavras. Olha onde eu cheguei. Conseguiu, porque hoje, se eu penso na minha vida como uma maneira geral, eu só consigo agradecer por tudo que eu tenho vivido. Então, não tem algo que hoje eu pense e fale assim, meu Deus, eu quero muito isso quando isso acontecer. Não, eu tô realmente vivendo o meu sonho. Eu acho que Uhum. eu tô exatamente onde eu deveria estar. Eu quero continuar no esporte, eu quero continuar evoluindo nele, fazendo mais provas, me conectando com pessoas da forma que eu tô me conectando. Então, eu acho que eu quero seguir nesse caminho que eu tô seguindo. Ele tem me feito muito feliz. Quer continuar travando o chat do Iron Man, continuar esses objetivos, né? Ah, eu quero que tenha uma comunidade Bibi cada vez maior. Ai, me emociona pensar nessa galera. É muito doido, né? Pensar o negócio, você começou ali de bobeira, né? Criando teu conteúdo e tal, tanto de gente que engaja e compra essa verdade com você, né? Hoje eu tô comemorando. Inclusive, ó, Ó, acabei, eu recebi da minha irmã.
Acabou de chegar aqui. 100 Ah, mil dos 100 mil. seguidores. Aí, É, hoje. parabéns. Foi hoje mesmo? Eu vi que tava 100 mil. Eu tô real comemorando. Que legal. Nossa, eu estava com o olho inchado de tanto que eu chorei. Passou um filme pela minha cabeça de como tudo começou. E como eu te falei antes, eu não tenho habilidade de falar com a câmera. Tu vê que eu falo meio travada, assim, e para mim no início era muito mais difícil ainda. Então eu comecei, eu queria desistir dia sim, dia também. Se não fosse meu marido do meu lado falando, bora, posta esse conteúdo hoje. Posta, não, não quero postar, não. Ele, não, tu tem que postar todo dia. Então, no Legal. início, não foi Ah, essas mil maravilhas. E hoje eu tô aqui, cara, com uma comunidade que super me apoia, comemorando 100 mil seguidores, falando contigo. Olha aí, pronto, só sucesso agora. só sucesso! Os sonhos sendo Vivi, realizados. que massa, assim, que legal te conhecer, assim, realmente fiquei muito surpreso com tudo o que aconteceu, como foi, eu não sabia da questão do norte, e acho que isso que chamou, assim, hoje, como eu te falei, né, tô morando no Nordeste, então, hoje acho que eu vou, é muito legal você ver o mundo por outras perspectivas, e como é diferente mesmo, assim, eu talvez eu não sentisse na pele o que eu sinto hoje, né, de estar em outro lugar, outra região. Então, agradecer você pelo teu tempo, por ter lutado ali também para a galera parar de me xingar. Eu vi só você, gente, por favor, calma. Mas acho que foi. Eu sempre brinco nessas provas, sempre. Às vezes eu monto a lista de quem eu vou gravar podcast e eu deixo os espaços vazios, assim. Eu falo, puta, vai ter Mundial. Mundial sempre tem uma história boa. E você foi a história boa Uhum. desse Mundial, assim, de aparecer uma galera. Ah, Falei, cara, que isso tal. E hoje a gente tá aqui se que conhecendo, daqui a nome pouco na é próxima esse? prova, tamo junto. É. Então, assim, obrigado por ter arrumado um tempo corrido pra gente poder falar. E foi um prazer te conhecer e muito legal, assim, o que você tá fazendo de conteúdo. Espero que o Norte agora me perdoe. E tô devendo uma Não, visita aí que eu não obrigada por conheço. dar voz pra gente. É isso. E eu tô devendo uma visita que eu não fui ainda. Não, exato. Fica o convite para você, para todo mundo que quiser conhecer o norte, ó, recebo aqui em casa. Então, fica o convite. Não, eu quero ir mesmo, mas parabéns. E a gente se tromba, depois me fala qual prova que você vai fazer de 70.3 pra gente se conhecer pessoalmente também, né? Com certeza. Nos vemos então. Obrigada mais uma vez. Nada, eu que agradeço. Muito obrigado. E é isso, galera. Esse foi mais um MT Cash aqui. Agora tá 5, a Rainha do Norte, Bianca Guedes aí. Beijo, gente. Valeu, Valeu. gente. Da semana que vem. Tchau.